Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguindo aqui e hoje nós vamos falar sobre Features of Persuasion, que são as técnicas que as pessoas usam quando elas vão tentar nos persuadir. Né? Todas as técnicas que são usadas quando a gente precisa convencer alguém a fazer aquilo que a gente gostaria. Né? Isso acontece muito no nosso dia a dia, acontece também nas linguagens do jornal, da televisão, e a gente vai ver com mais detalhes como é que isso funciona. Em uma outra aula nossa, presencial, eu falei para vocês que nenhum discurso é proferido sem que ele tenha uma intenção. E nessa unidade a gente vai ver isso muito presente. Por quê? Todas as técnicas que vão aparecer aqui são técnicas usadas para convencer alguém a algo. Ou seja, tudo que for apresentado aqui são discursos, né, serão discursos com alguma intenção por trás. Imagina a situação. Você quer ir para a balada com seus amigos, mas seu pai ou sua mãe não permite que vocês possam ir. Automaticamente você vai tentar mostrar para eles os motivos pelo qual você deveria ir. Essa é uma linguagem persuasiva. Você vai usar técnicas de persuasão para tentar convencer seus pais a deixar vocês irem. De acordo com a Wikipedia, persuasão ela é um termo, a gente chama em inglês de umbrella noun. O que é umbrella noun? É um termo que quando você abre esse termo, ele traz algumas outras definições. Então, persuasão está ligado à influência. Então, persuasão ele se refere a uma tentativa de influenciar uma pessoa, né, as crenças dessas pessoas, atitudes, intenções, motivações e até mesmo comportamento. Na linguagem empresarial, persuasão é um processo onde você precisa atingir, né, uma mudança na atitude ou comportamento de alguém para um evento, para uma ideia ou para um objetivo. E aí você vai usar a linguagem escrita ou a linguagem falada para poder convencer, para poder fazer com que as informações, os sentimentos e as razões possam ser apresentadas. No marketing e na política, persuasão é normalmente usado para convencer pessoas. Então, um discurso político, um discurso de marketing, por exemplo, ele está cheio de linguagem persuasiva. E aí, daqui para frente, quando vocês forem assistir televisão, tentem perceber de agora em diante, com as técnicas que vocês vão ver, toda forma que é usada para tentar convencer você a comprar um produto, por exemplo. E de agora em diante não assistam mais a televisão sem prestar atenção, principalmente nos comerciais, e tentar identificar esses elementos usados para poder persuadir. Primeira técnica que é usada é quando você brinca com as palavras. Né? Então você pode, por exemplo, usar palavras ou expressões com duplo sentido. E aí colocar, por exemplo, humor. Usar o humor na linguagem. Olha essa primeira imagem à esquerda. A gente tem ali, ó, enjoy the little things. E olha o objeto que tem. É uma joaninha, que é uma little thing, é um objeto pequeno. Outro, attitude is everything. A gente tem um limão, que teoricamente é azedo, mas a carinha do limão tá feliz. Keep going. Na de baixo, um guarda-chuva, mostrando para você continuar andando apesar da chuva. E o último desenho, no último quadrinho, é Positive Vibes Only. Ou seja, em todos eles, as palavras foram usadas com um jogo. Né? No primeiro, a gente jogou a palavra little e colocou um objeto pequeno. No segundo, falou sobre atitude positiva para algo que é azedo, amargo. Na terceira, a gente falou sobre continuar caminhando apesar dos problemas. Você tem aí um guarda-chuva que te faz caminhar. E o último quadrinho mostra o quê? Que não tem nada, somente positive vibes. Nada além disso, né? No desenho à direita, a gente tem ali, ó, Keep your friends close and your enemies closer. A gente tem o bonequinho à esquerda, que é o amigo do boneco do meio, e o bonequinho da direita, que é o inimigo, né, pela questão principalmente do comportamento. Mas olha quem está mais perto, o inimigo. Então ele usou palavras e imagens para poder jogar e colocar aí uma linguagem persuasiva. Então nesses dois exemplos a gente consegue ver claramente o jogo das palavras quando elas são escolhidas e utilizadas conforme a imagem. Agora,
Uma outra técnica que também é muito usada é a questão de cores e imagens, tá? Normalmente, como a gente sempre ouve por aí, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, alguns textos, principalmente de revistas, propaganda, de televisão, a gente tem muito o apelo visual, mais do que a questão do texto. E como é que esse apelo pode ser feito? Com imagens e cores. A gente consegue transmitir com imagens e cores mensagens positivas e negativas para a pessoa que estiver olhando. E aí a gente consegue, através disso, também mudar mudar o humor da pessoa, mudar a personalidade, dependendo do qual for o seu objetivo, somente utilizando cores e imagens. Por exemplo, McDonald's, aquelas cores que são utilizadas, o vermelho e o amarelo, elas não são à toa. O vermelho é uma cor que desperta a fome e o amarelo a sede. Ou seja, quando você olha para aquela marca do McDonald's, você pode não estar sentindo vontade 100%, mas nem que seja uma casquinha você para poder tomar. Então esse apelo visual, esse apelo de cor, é muito utilizado na linguagem persuasiva. Outra coisa que também se utiliza, outro elemento que também se utiliza é o tamanho da fonte. O tamanho da fonte é importante quando a gente cria algo, principalmente quando a gente cria uma arte, né, algo ligado à parte visual. Por quê? Porque a gente consegue, pelo tamanho da fonte, dar a importância para o foco, para onde você quer que seja olhado. Então, vai variar muito. A fonte ela não pode ser nem muito grande, nem muito pequena, a não ser que você tenha uma intenção em cima disso, tá? Então, a grande premissa é que ela seja legível, ela precisa ser legível. Ela sendo legível, beleza. Aí você vai começar a dar o foco no que foi importante. Olha só a primeira imagem. A primeira imagem a gente colocou uma fonte padrão, as 3 fontes usadas foram padrões, né, praticamente do mesmo tamanho, porque ali o importante era o quê? Era chamar para o festival de cinema. Já na imagem da direita, olha como é que a fonte ela praticamente se iguala ao desenho. É como se fosse um desenho a mais, mas aí foram usadas várias fontes diferentes, com vários tamanhos diferentes, para poder o quê? Destacá-las, chamar a atenção para cada uma delas. Então, o tamanho da fonte ele é importante também por isso. E aí, gente, a gente tem aqui agora o cross-disciplinary, que é o quê? Alguma informação extra, né, para poder acrescentar no que a gente acabou de ver. É muito comum ser visto em textos publicitários de propaganda vários recursos de persuasão, não somente um, tá? Então pode ter o jogo de palavras, pode ter as cores, pode ter as letras, as imagens variadas, enfim. Tudo isso pode aparecer como forma de tentar convencer você a alguma coisa. Então, da próxima vez que você assistir algo, seja programa de televisão, ou ler uma revista ou um jornal, tenta identificar esses elementos que foram utilizados. Vai ser bem legal, tá? E já deixo aqui a minha informação de que para poder consolidar esse aprendizado, é super importante que os exercícios sejam feitos. Então, tanto o exercício, quanto Grammar in Context, quanto Further Practice precisam ser feitos para que vocês possam assimilar ainda mais o conteúdo, tá bom? E para terminar, só para contextualizar para vocês, olha a questão do texto e da imagem. O rato, o mouse, vira para o elefante e fala assim, ó: Promise that you will not disturb me again. Prometa que você não me perturbará novamente. O elefante diz: Yes, Mr. Mouse, I promise. Então ele promete, né? E aí o mouse responde: And one more thing. Remember that size is nothing. What really matters is your power of persuasion. E ele diz: E mais uma coisa, lembre-se de que tamanho não é nada. O que realmente importa é o poder da sua persuasão. E o elefante diz: Oh yes, I'll remember that. Eu lembrarei disso. Então olha só, o elefante daquele tamanho todo foi persuadido. Por quê? Porque o rato, que é teoricamente, né, um animal que causa pavor no elefante, né, há essa lenda aí, ele faz com que o elefante se convença. Né? Apesar do tamanho do elefante, o rato consegue convencer ele pelo poder de persuasão. No caso aí, o poder de persuasão do rato é o medo que o elefante já sente.
Então, pessoal, mais uma vez eu reforço para vocês a questão do exercício, tá? Foi muito legal estar com vocês nessa videoaula e a gente vê no nosso próximo tópico, tá bom? Bye bye!